Deus é bom demais! Mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é Apoio não é responsabilidade. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 14, está escrito: Eis que, pela terceira vez, estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos sereis pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Porquanto, não são os filhos que devem poupar os seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Responsabilidades e direitos de pais e filhos é um tema muito complexo, vocês têm que concordar comigo. Só que a Bíblia deve ser a palavra final a respeito de qualquer assunto das nossas vidas, não é verdade? E Paulo, escrevendo aos Coríntios, utiliza uma realidade natural da família, essa relação entre filho e pai, dizendo que são os pais que devem poupar para os filhos e não os filhos para os pais. Ótimo, isso já está claro. Mas o que dizer então dos filhos que vivem uma vida inteira às custas de seus pais? E a pergunta então que nós devemos fazer é: até quando é válida a responsabilidade dos pais de sustentarem os seus filhos? Já parou para pensar nisso? Se nós interpretarmos literalmente, ainda que o filho tenha 80 anos, se tiver um pai ainda vivo, a obrigação do sustento deveria ser do pai, não é mesmo? Essa não pode ser a aplicação que Paulo pretendia produzir quando ele fez essa comparação, não faria sentido. Vamos recorrer então a outro texto que apresenta um princípio importante sobre maturidade, para entender um pouco melhor isso. Veja o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 5, nos versos 13 e 14. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Eu creio que o ponto-chave para trazer luz sobre esse tema seja a palavra maturidade. Existem filhos maduros e, obviamente, filhos imaturos. E isso não depende apenas da idade. Um exemplo é que existem filhos maduros com 12 anos, mas filhos imaturos com 50. Mas também não poderíamos dizer que é a maturidade do filho que extingue o dever do pai de sustentá-lo. Afinal, se o filho permanecesse imaturo, a responsabilidade não cessaria. Então, qual seria a resposta? A resposta está na responsabilidade de cada um. Olha só, da parte do pai, a sua responsabilidade não é sustentar o filho para sempre, mas direcioná-lo para maturidade. Ele deve sustentar, ensinar, corrigir e, sobretudo, preparar o seu filho para que ele aprenda a caminhar sozinho. E da parte do filho, existe a responsabilidade de amadurecer. É isso mesmo. Paulo também ensina em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O filho precisa compreender que não pode ser um dependente permanente dos seus pais e que chegará um momento em que ele precisa assumir o sustento e a responsabilidade pela sua própria vida. Isso não significa que o filho não poderá mais contar com seu pai. Ele poderá caminhar com o apoio do pai, mas não colocando sobre o pai uma responsabilidade que agora deve pertencer a ele. O pai, então, pessoal, precisa preparar o filho para caminhar sozinho. E o filho precisa decidir sair da dependência do seu pai. Esse é o equilíbrio: caminhar com o apoio do pai e não eternamente sobre a responsabilidade dele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado sobretudo porque tu és o meu pai. Eu também te agradeço porque tenho um pai aqui na terra. Eu sei que muitos que me ouvem já não têm um pai mais. Mas Deus, a minha oração hoje é para que nós tenhamos o discernimento suficiente de assumir nossas responsabilidades, que venha sobre nós a maturidade. Em nome de Jesus, que toda imaturidade da minha vida caia por terra e que o meu entendimento seja renovado dia após dia, de tal forma que eu pense e haja como Cristo pensa.
Eu declaro a mente de Cristo sobre a minha vida, de tal forma que a maturidade, não apenas para as coisas naturais, mas também para as coisas espirituais, seja sobre a minha vida em todos os aspectos. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. O desafio do dia de hoje é: eu quero que você decida agora qual é a responsabilidade que você ainda deixa para os seus pais. E você vai, depois de identificá-la, decidir consigo mesmo, assumir isso. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Hugo Jordão e Deus é Bom Devocional. E não se esqueça nunca que Deus, o nosso Pai, é bom.